A história de Esther é uma das mais famosas da Bíblia. É difícil encontrar alguém que não saiba quem foi Esther. Afinal, a trajetória da jovem judia órfã que viveu exilada na Pérsia e inesperadamente se tornou esposa do imperador mais poderoso do mundo à época, de fato cativa muitas pessoas. Além disso, Esther foi uma peça fundamental no plano de libertação que Deus ofereceu ao seu povo. Nos dias de Esther, o povo judeu enfrentava uma grande ameaça, correndo o risco de ser completamente destruído. Então, como tudo isso aconteceu? Como uma jovem plebeia de origem judaica ascendeu ao posto de rainha da Pérsia e se tornou protagonista de uma das histórias mais queridas da Bíblia? Qual é a relevância de Esther nesse relato bíblico? E por que ela não é mencionada em outras fontes históricas além da Bíblia? Neste vídeo, você conhecerá a verdadeira história de Esther e o que podemos aprender com ela. Para compreendermos a história de Esther, primeiro precisamos entender o contexto histórico em que ela aconteceu. Quando Jerusalém foi conquistada pelo rei Nabucodonosor, muitos cidadãos do reino de Judá foram exilados para outras partes do Império Neobabilônico. Entre eles estava um antepassado de Esther, que foi levado como prisioneiro para a Babilônia. Contudo, tempos depois, a Babilônia caiu diante da ofensiva Medo-Persa, que estabeleceu o vasto império Aquemênida. Os persas tiveram líderes emblemáticos como Ciro, o Grande, seu neto Dário I e seu bisneto Xerxes I, identificado na Bíblia como Assuero. O rei Assuero governou os persas entre 486 e 465 a.C., e foi nesse período que a jovem Esther viveu. Assuero é descrito pelos historiadores como um rei poderoso e implacável. Naquela época, o domínio persa se estendia da Índia até a Etiópia, contando com cerca de 127 províncias. Estima-se que o império tinha aproximadamente 100 milhões de habitantes, sendo que pelo menos 3 milhões eram judeus. A história de Esther se passa em Suzã, uma das 3 capitais do Império Persa que servia como centro administrativo e residencial. Essa cidade também era a residência real de inverno, onde Assuero possuía um luxuoso palácio. A narrativa começa com o rei reunindo seus nobres, oficiais, líderes militares e príncipes das províncias. Durante 180 dias, ele exibiu a imensa riqueza de seu reino e a glória de sua majestade. Após esse período, organizou um grande banquete de 7 dias para os habitantes de Suzã. Esses banquetes eram uma demonstração de poder e opulência, projetando a grandiosidade do império. Alguns estudiosos acreditam que esse evento estava relacionado a uma reunião convocada por Assuero para discutir suas campanhas militares na Grécia. Enquanto isso, a rainha Vasti oferecia um banquete às mulheres na casa real. Em determinado momento, o rei ordenou que Vasti fosse trazida diante de todos, usando a coroa real para que pudessem admirar sua beleza. No entanto, Vasti recusou cumprir essa ordem, possivelmente porque a situação envolvia algo desonroso. Por causa da recusa de Vasti, Assuero a destituiu de seu cargo. Mais tarde, seus conselheiros sugeriram que ele convocasse as moças mais belas do reino para escolher uma nova rainha. Entre essas jovens estava Hadassa, uma órfã judia criada por seu primo Mardoqueu. Hadassa, cujo nome hebraico significa Murta, era também conhecida como Esther, seu nome persa. Esther vivia entre 2 mundos muito distintos, sua criação judaica e a sociedade pagã de Suzã. Esther foi escolhida para se apresentar diante do rei após passar por um longo período de tratamento de beleza. Quando chegou a vez de Esther, o rei ficou encantado com ela. A Bíblia relata que o rei amou Esther mais do que todas as outras mulheres,
e ela alcançou graça e benevolência diante dele. Assim, Ester foi coroada rainha no lugar de Vasti, e o rei Assuero deu um grande banquete em sua honra. A deposição de Vasti ocorreu no 3º ano de reinado de Assuero, enquanto Ester foi levada ao rei no 7º ano de seu governo, o que sugere que cerca de 4 anos se passaram entre os eventos. Durante esse tempo, certamente a providência divina estava preparando Ester para seu papel crucial na salvação do povo judeu. Ao lado de Assuero, Ester ajudou a frustrar uma conspiração que pretendia assassinar o rei, descoberta por seu primo Mardoqueu. Inesperadamente, a narrativa bíblica muda o foco para Amã, um homem poderoso no Império Aquemênida, promovido pelo rei a uma posição de grande autoridade. Amã era um agagita, possivelmente de origem amalequita, inimigos mortais dos israelitas. Todos no palácio foram ordenados a se curvar diante de Amã, mas Mardoqueu se recusou, o que feriu o orgulho de Amã. Em vez de punir apenas Mardoqueu, Amã planejou exterminar todos os judeus do império. Amã persuadiu o rei a emitir um decreto para destruir todos os judeus em um único dia, oferecendo uma grande soma de dinheiro como incentivo. Mardoqueu contou a Ester sobre o plano e pediu que ela intercedesse junto ao rei.